Olá pessoal, como é que vocês estão? Vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o dia 2 que passou. O dia 2 foi conhecido e denominado como o Dia Mundial da Conscientização dos Transtornos Alimentares. Mundial ou nacional? Aí eu me peguei. Aí eu me peguei. Acho que é mundial. Mundial, caraca, que dia importante, hein? Sim. E por que isso é legal? A gente, esses dias, esses últimos vídeos, a gente tem falado bem sobre o canabidiol e alguns dos seus efeitos. Falamos um pouquinho, ou vamos falar ainda, sobre o sistema endocannabinoide. Uma coisa que muitos sabem, que eu já falei aqui algumas vezes, é que o efeito conhecido, a larica, é visto pelas pessoas como uma forma de você comer mais. Que aí você faz o uso e, como efeito rebote, entre aspas, a gente faz essa ingestão aumentada de calorias. O que é interessante é que nas patologias dos transtornos alimentares, a gente pode sim ter alguns efeitos do canabidiol/THC nesses transtornos. Já falei um pouquinho de anorexia nervosa, se você não viu, entra lá no Instagram e dá uma olhada. Vai estar como Reels ou como Story, vai estar de algum jeito. Então, não só anorexia nervosa teria o efeito resposta do canabidiol, mas os outros como bulimia e transtorno compulsivo alimentar também. De que forma? Alguns estudos desde 2016 tiveram uma bateria, mostraram que até em animais houve efeito não somente de alta ingestão calórica pelo uso de CBD e THC, mas também a redução de food intake, que seria a redução da frequência e quantidade com que você se alimenta. Interessante, né? Uns pesquisadores acharam também interessante essa ideia e fizeram um experimento em animais, em camundongos selvagens machos. O que eles fizeram? Caramba, a gente viu que em vários estudos, tanto os produtos à base de cannabis fizeram os animais comerem mais e alguns comerem menos. Ou seja, a gente já tem então uma relação, uma ponte bem firme de que o canabidiol, os produtos à base de cannabis em geral, pode ser CBG, CBN, outros também, podem sim ter efeitos sobre a regulação do apetite. E justamente não é isso o problema que traz esses transtornos alimentares? É um apetite desregulado, é uma compulsão, ou então é não posso comer de forma nenhuma? Interessante, né? Recapitulando, pesquisadores, por acharem isso estranho, quiseram fazer um experimento interessante, que é o que eu vou destrinchar um pouquinho para vocês. Com esses camundongos machos, eles diluíram um pouquinho do canabidiol em uma solução salina e fizeram uma administração desse produto dentro da metodologia que vocês podem olhar melhor no artigo que vai estar disponibilizado. O que se constatou depois desse experimento é que os camundongos que tiveram intervenção com canabidiol, por algum motivo não elucidado ainda, já que a gente não conhece os mecanismos totalmente, é que quem usou os produtos de cannabis tiveram uma menor alta administração de sacarose. Interessante, né? Por que isso é relevante? A sacarose, para quem não conhece, é o açúcar comum. Então, alimentos doces, por exemplo, são ricos em açúcar, ricos em sacarose. O que a gente pode extrapolar, que foi justamente até o que os pesquisadores botaram no final desse artigo? Se em animais os próprios roedores quiseram ingerir menos a sacarose, será se nos humanos também a gente desejaria comer menos doces, ingerir menos calorias? Interessante, né? Então a gente já tem dois lados legais dessa mesma moeda. Uma redução alimentar que pode ser gerada por esses produtos à base de cannabis e uma ingestão aumentada quando eu não como muito por causa da minha anorexia nervosa, que o THC comprovadamente induz essa ingestão aumentada. Então temos dois lados bem interessantes e efeitos terapêuticos promissores que com certeza têm que ser mais estudados e novas pesquisas feitas sobre isso. Mas é muito interessante a gente pontuar isso. Não é uma via de mão única. Não. O cannabis não somente aumenta a sua ingestão calórica pelo efeito da larica. Não. A gente já viu que também pode reduzir o consumo de alimentos. E agora em animais a gente viu que reduz a alta administração de sacarose, açúcar. Gostou, né? Por favor, dê seu like, compartilhe o vídeo, favorite se puder e aguarde para novos conteúdos.